Hum. Fala galera, hoje eu vou conversar com um cara que trabalhou comigo como dev, eu acho que foi a primeira experiência dele, mas hoje ele está em Munique, na Alemanha, trabalha como dev, segurança de informação e mais um monte de coisas. A gente vai entender como foi a carreira desse cara. Heute ist das Gespräch international nicht ist geraten, außer anzufangen. Olha, se você tivesse me avisado, eu poderia ter comprado uma cervejinha aqui para te acompanhar, né? Boa, boa. E Ou, aí, qual que foi a nota do meu aí, alemão aí? você falou bem, cara. Não é um alemão Assim, de Duolingo, não, né? não, foi bom, foi bom. É claro, tem o sotaque, Tem né? sotaque carregado. Estrangeiro, o sotaque estrangeiro, mas o sotaque você sempre vai ter, né? Seja bem-vindo, Pedro Corso. Vamos bater um papo, cara, e eu quero entender aí contigo tudo que aconteceu com você desde o início e como que você está hoje, como que você chegou nessa área de tecnologia. Conta pra gente aí. Eu sempre gostei de mexer com computador, desde de criança, e já quando eu estava morando em Terra Boa na época, veio essa oportunidade de fazer o ensino médio técnico em informática, que me interessou bastante e quis. Aí eu fiz o teste seletivo na época, que era uma espécie de vestibular mesmo, só que nível ensino fundamental ali, né? Aí eu passei e iniciei a minha jornada lá. E o primeiro, acho que foi um dos primeiros dias de aula, se não o primeiro, já o segundo. E aí já começou a aula de algoritmos, entendeu? E, e aí eu fiquei muito assim, cara, eu não sei dar as instruções para uma pessoa abrir uma garrafa d'água e beber, entendeu? Porque esse foi um dos primeiros exercícios, digamos, intelectuais que o professor deu. Como, sei lá, como eu abro uma garrafa d'água? Quem me explica, né? Aí todo mundo falando, você pega e abre e bebe. Aí o professor, mas tá, como abre, né? Aí até, cara, foi assim, eu lembro que foi quase 40 minutos de aula só tentando fazer os alunos explicar como é que abre a garrafa d'água. E eu acabei gostando muito. Eu comecei em 2011, né? E terminou em 2014 porque o ensino médio com as matérias do ensino técnico durava um ano a mais. Eu comecei a universidade em 2015. O negócio é que eu tive um probleminha de saúde ali no ano de 2015 que me deixou hospitalizado por mais de um mês. Caramba, cara. E, e aí, em princípio, eu tinha passado na UEM e eu iria fazer ciência da computação na UEM. Mas, naquele ano, tinha começado a dar muitas greves, assim, as greves das universidades públicas. Estava muito parado e também considerando esses problemas de saúde que eu estava tendo na época, eu decidi que era melhor eu me mudar para Londrina, que eu já tinha família morando em Londrina também, e acabei decidindo por fazer o curso de ciência da computação na Unifil. Na Unifil, todo meio de ano tem os cursos de férias. E aí vocês resolveram dar o curso de férias. Se eu não me engano, se eu não me engano, era um curso de férias sobre aplicações em nuvem, né? Isso Vocês mesmo. foram lá. E nesse curso de férias estava eu e um amigo meu lá, o Eduardo. É, Lembro. não querendo dizer que a aula estava chata, mas a gente começou a fazer outras coisas ali. Ai, ai, A gente começou a professor. querer invadir o chat, né? Destruir o sistema ali, né? Ótimo. Acabou que É, a gente conseguiu mudar o nome a gente conseguiu mudar o nome do nosso próprio usuário, como se a gente fosse outro usuário. E aí verdade. vocês, não, É, chama fez. esses caras para entrevista. Pois é, né? Pô, estamos ali apresentando um. A gente era um protótipo, né? Eu não lembro, era um É, protótipozinho só para a gente testar esse negócio de como é que coloca uma coisa na nuvem, né? é.
E aí a gente. O objetivo, Isso, o objetivo nem era mostrar a aplicação em si, é, né? Era mostrar o como deploy, né? o negócio funcionava na nuvem, né? Mas a gente quis quebrar a aplicação do mesmo jeito. Não, foi muito bom. Foi É, legal é. porque eu lembro que daí a gente, pô, precisamos dar uma olhada nesses caras aí, vamos, né? Manda um currículo aí, vamos trocar uma ideia, cara. E aí você entrou com a gente em 2016, então, né? Foi 2016 Foi em, mesmo que você entrou. foi em 2016, na metade, ali pela metade de 2016. Ahn, e eu comecei como tester, eu não comecei como desenvolvedor. Verdade. Ah, eu comecei como tester, já ali atazanando a vida de todos vocês, né? Porque começava, eu comecei a achar bugs demais, aí eu fui promovido a desenvolvedor de É. software. Ah, eu não tinha pensado por esse caminho, mas olha, É, foi um pouco isso. Cara, a é, gente precisa de já que você desenvolvedor tá, porque tá tendo já, muito erro lá no teste. Vamos tirar o teste. Traz o cara como já que você tá desenvolvedor. achando tanto erro, vamos botar você para arrumar os erros. Boa, boa. Ficar só apontando o dedo, vem fazer aqui, então. É, é, Mas, eu, cara, eu é comecei, assim, eu comecei como tester. foi uma surpresa pra gente, tá, Pedro? É, eu vou falar assim, seu primeiro trampo como Hum, desenvolvedor, você né, júnior, e aí uhum, você, né, passou-se ali um tempo com a gente trabalhando, e naquela época não tinha LLM nenhuma, né? A gente está falando de uhum, 2016. E aí você sim. vai e me faz isso aqui. Esse problema específico ele surgiu por causa de uma funcionalidade que eu estava desenvolvendo de conciliação bancária. Era o seguinte: você tinha lá as entradas e saídas da empresa, né? E você tinha, de outro lado, os recibos, efetivamente, né? Ou as parcelas dos recibos. E o que eu queria fazer era otimizar esse processo, automatizando a seleção das parcelas que correspondiam às entradas e saídas. Ou seja, fazer uma conciliação bancária automática ali, Isso né? aí. E aí, e aí eu fui pesquisar o problema. A gente não tinha LLM na época, né? Mas isso meio que casou com o que eu estava estudando na universidade também. Esse era um problema, a instância de um problema, inclusive está aí no nome da função, né? É a soma de Sim. subconjuntos. Não é a solução mais eficiente, né? Mas essa é uma solução levemente otimizada que tenta meio que cortando o problema em partes até você chegar em uma solução possível. A gente está olhando para um pedaço de um trecho, né? Uma função Sim. que ela resolve, como você colocou, um problema clássico, né? Ela está ali Uhum, tentando criar um subset, né? Um subgrupo uhum, de somas ali de uma outra lista, né? Então, por exemplo, se eu sim. falasse assim, isso é um problema, inclusive, que seria bom abordar aqui no canal mais para frente, que eu tenho ali uma lista e eu falo assim, não, eu quero dessa lista os dois valores, ou três, ou quatro, enfim, os valores que, se eu somar eles, eu tenho esse valor, né? O problema desse algoritmo é que ele é exponencial. A complexidade dele é exponencial. Sim, Então, cada parcela que você adiciona não é, né, não vai durar uma quantidade constante de tempo. Se eu fosse programar isso hoje em dia, tem formas um pouquinho melhores de se resolver isso. Você pode aplicar heurísticas para facilitar a busca da soma do subconjunto. Tem ali mais. Dá para dar uma floreada aí nesse algoritmo. dá, não. Mas o negócio é que eu fiquei muito contente na época, eu me lembro, Eu que, lembro que você ficou feliz. cara, eu me deparei no meu trabalho
eu me deparei com um problema NP completo para resolver, né. Eu fiquei assim: "Nossa, fenomenal, que coisa maravilhosa", né. E ainda mais, é algo que a gente não É. imagina, né? Porque a gente fala assim, não, esses tipos de problemas é só a empresa que nem Google, Facebook, só esses caras veem esse tipo de problema, mas a gente para e olha assim para um ERP, né? Foi dentro de um ERP, Uhum. a gente encarar um tipo de problema desse. É tudo bem que a gente estava ali um pouco até assim, conjecturando sobre o que que dá para fazer, né? E, pô, Sim. temos pessoas inteligentes aqui na equipe, vamos usar, né, essa inteligência, vamos usar essa capacidade desses caras aqui, e aí surgiu essa possibilidade na época. Tiveram outras, né? Eu trouxe essa porque essa é uma que me marcou muito, né? Até hoje eu falo, inclusive na equipe, sobre essa situação. E tiveram outras situações, né, que eu achei que foram interessantes. Você lembra, que você precisava sair mais cedo para pegar o busão e você fez um esquema? Ah, tá. Te teve um possível probleminha ali, você perguntou: "Você fez isso aí no durante o seu horário de trabalho?" É tipo assim, né? É, Cara, mas cara, cara, não, assim, tá tirando muito isso, entediado. eu fico pensando assim, mano, o cara, vamos lá, vou O contar aqui a história. O é, Pedro tinha ali que sair mais cedo para pegar o ônibus. E aqui em Londrina, a gente tem ali o sistema do ônibus que você consegue entrar no site e ver ali no mapinha onde é que o ônibus está. Mas eu tô falando de um cara que estava começando, tá? Primeira experiência desse cara na empresa. E ele fez uma automação que mandava um SMS ou um e-mail? e-mail Mandava um e-mail para ele quando o busão estava na avenida na que ele, avenida, que ele pra vir precisava pra fazer a curva, para fazer a e curva. aí que daria tempo Sair e de pegar eu o ir até a busão. sala e pegar o busão. É um cara diferenciado, não é? É é porque, na verdade, isso é culpa do sistema de transporte público do Sim, Brasil, sim. porque o problema Obriga a desse gente a ônibus ter que programar absurdamente para poder pegar o ônibus na hora. o problema desse mas é o problema o na hora era o problema, porque não Sim, tinha hora. não tinha hora. Esse ônibus, ele tinha uma margem de erro, assim, de uns 15, 20 minutos. Ele poderia tanto passar mais cedo, quanto mais tarde, e nunca dava para saber. E aí eu ficava assim, cara, eu fazia faculdade à noite, né, era por isso que eu precisava, Isso, tem que sair, correr. sair ali no horário. Pedrão, e depois como é que foi? Você seguiu ali para uma outra experiência? Como é que foi? Fala pra gente. Na realidade, como eu estava trabalhando e estudando, estava ficando um pouco cansativo para mim, né. Aí eu resolvi dar uma desacelerada, até porque estava no ano do meu TCC, eu acabei saindo e eu comecei a participar do NPI, que foi o Núcleo de Práticas de Informática da Unifil mesmo. Foi mais uma como era meio período, era uma coisa mais leve, né. Lá eu fiz várias coisas, mas eu acho que a mais interessante foi fazer um simulador da Unieletrônica, porque era 2018, Legal. e eu fiz uma simulação perfeita da urna eletrônica lá, com dados reais dos candidatos, para as pessoas aprenderem a votar, né, e não terem dificuldades na hora que elas acessassem uma urna eletrônica de verdade. Era assim, eu fiz uma simulação perfeita da urna eletrônica, realmente parecia, até o barulhinho, Que no massa. final. Que da hora. Hã Depois da Unifil, eu fui para Meta Tecnologia, não Sim. confundir com Não é a Facebook, meta do Facebook? não é a Meta do Facebook, é outra empresa. Eles desenvolviam um sistema para automação de processos em postos de gasolina. Aconteceu que eu acabei sentindo que eu ainda não estava onde eu queria estar, né. E aproveitando a minha dupla cidadania, eu herdei a cidadania espanhola da minha mãe e comecei a mandar currículos para a Europa.
É assim, eu tentei por vários meios, né? Pelo LinkedIn, por algumas outras plataformas independentes, assim, de busca de emprego, e entre elas o Honeypot. E o Honeypot funcionou. Por lá eu entrei em contato com a Fleetster e eu acabei passando no processo seletivo deles ali, que foi, inclusive, também muito divertido. Você fez, como que foi esse processo seletivo? Foi primeiro uma entrevista mais assim para fit cultural, e aí depois eu passei para o teste. O teste especificamente era eu chegar até o nível 5 de um joguinho chamado Scripts. Hum, Esse joguinho ele é um jogo só para programadores. Você basicamente tem uma base ali e você tem que desenvolver essa base de robôs usando programação. Foi, assim, para mim um processo muito interessante, porque é bem diferente do que outras empresas geralmente pedem. sim. E, e eles acabaram gostando da minha solução e eu fui aceito pela empresa no final de fevereiro. O voo estava marcado e foi cancelado por causa da pandemia. Mais uma dúvida, o E voo estava é, marcado, a empresa marcou o voo? Como que é? Ela estava custeando a tua ida? eles custearam a ida. Que da hora. Eles custearam a ida. Inclusive, teve uma ida anterior, porque esse teste não foi o único teste. Em janeiro de 2020, eu passei 2 semanas lá com eles, para eles terem uma avaliação melhor. E Caramba, aí, é, e eles pagaram esses voos também. Então, eu voei do Brasil, que massa. passei 2 semanas lá no apartamento deles e voltei todo o processo custeado por eles. E aí entrou a pandemia, você estava com É, mala pronta. estava com a mala pronta e a pandemia fez todas as agências de voo cancelarem, né? Não as agências, né? Mas os países estavam fechando as fronteiras, né? Para conter a pandemia. Certo. A solução que a empresa encontrou foi eu trabalhar remotamente para eles. E aí eu trabalhei remotamente de março até junho. E aí em junho teve uma janelinha ali de 2 semanas, quase, acho que não foi nem isso, que a Alemanha abriu as fronteiras de novo. E aí eles já marcaram um voo imediatamente. Eu peguei o primeiro voo e aí fui. E aí realmente comecei a morar na Alemanha, mas é assim, não, a minha vida não mudou muito, porque quando eu cheguei lá na Alemanha eu continuei trancado dentro de casa, porque ninguém podia Ai, sair. caramba, tem isso, né? Só mudou de É, país, tinha que ficar dentro de aham, casa. tinha que ficar Cara, dentro de casa. e É. essa tua experiência na Alemanha, assim, é onde você está hoje, né? Na Fleetster, né? Uhum. Conta aí o que que é a Fleetster, o que que você faz, conta como que você está hoje aí. A Fleetster, ela é uma plataforma de software as a service, né, SaaS, para vender um sistema de administração de frotas de carro, né, e tudo que envolve isso. Então, por exemplo, você checar a carteira de motorista, você fazer a administração das tarefas de manutenção dos carros, etc. Tem, assim, vários módulos do sistema relacionados a car sharing e fleet management, né? E aí, a minha função inicial era só desenvolver funcionalidades dentro desse sistema, mas aí passou um tempo e eu comecei a adquirir mais responsabilidades. Então, eu passei a participar da equipe de DevOps. Aí ali eu comecei a mexer mais com a infraestrutura, né? Fazer o deployment de microserviços, garantir que as coisas estão rodando, que é a mesma imagem que está lá e não outra, Sim, entendeu? Essas coisas. Às vezes tinha que dar umas debugadas e tal, lá na AWS. E mais recentemente,
a empresa começou a aplicar uma coisa que se chama DevSecOps, né? Então a gente estava incluindo conceitos de segurança dentro do processo de desenvolvimento. E uma dessas coisas que a gente passou a aplicar foi a realização de pen tests internos. Então, o próprio desenvolvedor era uma coisa assim, que a gente fazia rotativo, né? Era uma tarefa que ficava rodando para todo mundo. Então, a Sim, cada 2 semanas, um desenvolvedor era responsável por, naquela semana, fazer um pen teste interno no sistema da empresa. interessante. E, eh, não querendo me gabar, mas já me gabando, né? Eu fui o desenvolvedor que mais ganhou bônus interno de bug bounty, né? Que é Ah, toda vez que para incentivar os desenvolvedores a realmente procurar por falhas de segurança, né? legal. A empresa começou a dar uma quantia em dinheiro, né, de bônus para quem encontrasse falhas de segurança graves. Caçador de E eu, bug. e eu, Eu não e eu esperava menos fui, de você aí, ó. é, Começou como tester e tá testando na Alemanha. é, Logo os caras eu vão te fui, tirar porque você tá achando todos os problemas. eu fui, aí eu fui o que mais ganhou esse bônus aí, né, dentre os desenvolvedores. E aí chegou um ponto que a empresa quis expandir o mercado, e aí muitos clientes estavam perguntando, né, na verdade, perguntando não, exigindo padrões de segurança maiores por Sim. parte da empresa. E aí a gente quis procurar uma certificação para fazer e encontramos o ISO 27001, né? Eu ia falar o nome em inglês, mas ISO 27001, que é um padrão de segurança para qualquer empresa, não necessariamente uma empresa de desenvolvimento de software, mas também é aplicável, na verdade, comumente mais aplicável em empresas de desenvolvimento de software. Mais comum. E como eu já estava famoso internamente dentro da empresa por mexer com muitas coisas relacionadas à segurança, eu acabei também tomando uma certa liderança nessa certificação aí. Então, Legal. É do muitas, Brasil! é, Uau! muitas coisas que tiveram que ser mudadas, e aí eu consegui levar a empresa até a certificação. Que da Aí hora, hoje cara. hoje nós somos certificados. Que da hora. E eu me transformei no Information Security Officer daqui. Parabéns, velho. Que massa. Nossa, sensacional. E assim, o que que para você mais pegou assim em questão de cultura depois que você foi para a Alemanha? Eu acho que o que mais pegou de mudança de cultura foi, para mim, realmente, a cultura alemã não foi muito estranha para mim, né? Porque os alemães, eles têm meio que essa fama de serem mais diretos, assim, né? E eu já era naturalmente uma pessoa mais direta. Foi E, tranquilo. é, nesse aspecto foi tranquilo, mas o que foi totalmente novo para mim foi todo o processo de desenvolvimento de software que essa empresa, que a Pfister aplica, né? Testes automatizados, com alta cobertura, pipelines no GitLab, né? Code review, quality assurance, né? Tem os QAs que testam o código, que rejeitam sua merge request se tem alguma coisa errada. É os caras que todo mundo Os, des, adora dentro da empresa. os des, eu sofri na pele. Não. Tô Não, zoando. não tanto. Na verdade, fui eu que fiz você sofrer. Ah, pô, que nada. Uma pergunta que eu tenho aqui é o que que os devs aqui no Brasil podem aprender com os devs aí da Alemanha? Eu diria que, para mim, existe um pouquinho desse aspecto na cultura brasileira que, como o nosso trabalho parece fazer tanta parte da nossa vida,
se existe um problema com o seu trabalho, a pessoa geralmente costuma levar para o pessoal, né? Seria mais um desligamento, né? O que eles chamam aqui de work-life balance, né? Os alemães eles têm muito arraigado na cultura deles esse conceito de work-life balance, de você ter uma separação entre trabalho e vida pessoal. Sim. E dentro do trabalho, isso é uma coisa bem visível, porque eu, como brasileiro, nas minhas primeiras experiências dentro da empresa, tava lá uma code review e o cara, o meu reviewer, né, ia lá e falava que tava um monte de coisa errada, entendeu? Aí eu ficava meio assim, nossa, ofendido, mas para ele não era nada, né? Ele estava fazendo o trabalho dele e eu também estava fazendo o meu trabalho, né? Então, era uma coisa assim, estamos aqui nós dois fazendo o nosso trabalho e o objetivo do trabalho é você só enviar código bom para a base de código. Então, é assim, não é uma coisa, o que você está fazendo, Não né? gostei do Pedro, vou É, voltar o não, código dele. não gostei do Pedro, mas na realidade nem, ele nem estava pensando nisso, entendeu? Sim, Era mais uma coisa do assim dia. que estava dentro da minha cabeça. Ele não gosta de mim porque ele rejeitou o meu código, mas não é isso. E com o tempo eu fui passando a ser também meio frio nesse sentido, né? Meio desligado nesse sentido e realmente isso melhora um pouquinho a sua vida. Então acho que um bom conselho seria não leve o seu trabalho tanto a sério assim, né? Tem uma coisa ali que você tem que estabelecer um limite, né? Não é um erro que acontece no seu trabalho, não vai ser o fim do mundo. Cara, vai lá, corrige e bola para frente, entendeu? É só um trabalho, né? É só um trabalho. Exatamente. Não vai ser uma coisa que vai afetar toda a sua vida, né? Sim, Ah, isso é verdade. Faz todo sentido. Cara, estamos chegando aqui na parte final do nosso bate-papo e aí eu queria que você me ensinasse alguma coisa aí que você faz hoje. vou manter um nível de simplicidade aqui. Não vamos discutir hoje, né, algoritmos de soma de subconjunto. É isso aí, não, Ah, isso aí eu não vou conseguir aprender não, rapaz. é. Isso é mais uma questão de conscientização também, né? Para os desenvolvedores se conscientizarem. A Portswigger, que é a empresa que desenvolve um software muito bom para pentest chamado Burp Suite, eles têm uma academia totalmente gratuita que você pode vir aqui na portswigger.net e criar uma conta. Eu criei uma conta nova aqui para mostrar para vocês. Então, aqui você pode aprender todas as vulnerabilidades mais básicas de uma aplicação, principalmente web, né? Legal. Se a gente for aqui ver os laboratórios, duas vulnerabilidades que eu gostaria de mostrar. Uma delas na verdade, são duas instâncias da mesma vulnerabilidade. Que a primeira é o SQL Injection. Inclusive, você vê aqui que é a primeira vulnerabilidade que eles mostram. Por quê? Porque a SQL Injection, infelizmente, ainda é uma vulnerabilidade muito comum de se Sim, encontrar nas aplicações hoje em dia. Quando não existe cultura de segurança nas empresas e os desenvolvedores muitas vezes não prestam atenção às entradas, né? Não tratam as entradas direito, então pode acontecer deles estarem inserindo uma vulnerabilidade no sistema. É uma boa maneira de saber tratar os problemas, aprendendo a explorar eles, ótimo. que é a parte mais interessante. Então, por exemplo, você tem aqui um laboratório, ele já foi concluído aqui por mim, né? Você acessa o laboratório e aqui eles estão falando que existe uma vulnerabilidade de SQL injection na função de login. Se a gente inserisse asterisco aqui,
né, é o que as pessoas geralmente testam para SQL injection, né? Sim. Então, aqui dá para ver que está sendo tratado o asterisco, mas como nem tudo são flores, né? As pessoas esquecem de tratar as coisas no back-end. Se eu enviasse isso daqui e eu pegasse a requisição, aqui eu estou vendo que o payload está sendo inserido normalmente, né? Se eu copiasse, eu vou copiar como fetch, né? Que aí fica aqui tudo concentrado no console mesmo Sim. e fica mais fácil. Não sei se fica exatamente mais fácil de visualizar, mas você consegue ler aí o texto, né? Sim. Ah, esse aqui é o login e existe um payload aqui no corpo do login, né? Se eu colocasse uma coisa aqui, encode URI component, geralmente, o que acontece quando a gente espera que haja uma SQL injection? Só para ficar mais claro. Lá no back-end, provavelmente, eles têm alguma coisa assim, select, não sei, vou colocar asterisco aqui, all from users, a tabela users, where, aí ali username, aí ali eles colocam diretamente a sua entrada ali, digamos que fosse username também, and password, né? E tem aqui, não vou terminar de escrever o código, né? Mas digamos que estivesse uma coisa assim. Quando essa entrada não é tratada, a gente pode, só para ficar mais fácil de visualizar, a gente pode, por exemplo, digamos que ele está abrindo e fechando aspas aqui, que é o que geralmente acontece para ser uma string. Sim. E aí, o que eu quero fazer é comentar essa segunda parte do código. Em SQL, se você usa esses dois tracinhos, você comenta o código. Para Então, daí eu só digamos, fazer a comparação do usuário. é, Seria. Eu tiro a sim, questão da senha da comparação. sim. Então, digamos que eu fecho as aspas e comento o código. Se eu escrevesse aqui administrator e ainda fechasse aqui. E password, digamos que, bom, digamos que password não me interessa. Administrator, talvez. Opa! Passou. É, passei. O negócio é que eu mandei um ID com administrator e ele respondeu com o lab foi resolvido. Porque ali no servidor ele acabou autenticando o usuário como administrador. A Um, ideia é tentar usar esse mesmo procedimento que assim, eu consegui, como se eu fosse dizer, invadir aqui no lab, né? Eu consegui fazer um é, injection no lab para você saber como você pode tentar fazer um injection na sua própria aplicação. sim. É, na sua própria aplicação, quando você vai observar aonde a entrada vai parar, você tem que ter certeza que aquilo ali esteja limpo, né? Você não quer que esses caracteres especiais eles se integrem no seu código SQL. Então, é o que a gente geralmente chama de escapar os caracteres, né? Você faz um escape dos caracteres e você filtra a entrada para que o attacker, né, para que o hacker não consiga explorar essa vulnerabilidade. Certo. Muita gente pensa, porém, que é só não usar SQL que eu não vou ter esse problema, né? Porque
muita gente hoje em dia, até pela facilidade do uso, está usando NoSQL, que são os bancos de dados Sim. que não usam, bom, a linguagem SQL, né? Não Que usam, não são não são estruturados. estruturados, né? Não são relacionais necessariamente. Que é o caso do MongoDB, né? O MongoDB é um banco de dados que ele não foi feito para ser exatamente relacional. Aqui existe um outro laboratório sobre NoSQL Injection, que é basicamente a mesma coisa. Se você for entrar nesse laboratório aqui, ele vai falar, ó, para você resolver esse laboratório, você tem que logar como o administrador. Eles constroem uma aplicação que é vulnerável para você poder testar os conceitos. Então você vem aqui, a gente coloca qualquer coisa aqui, só para a gente poder pegar a request e tenta fazer um login. Aqui a maneira como é enviado o payload de request é diferente, porque antes lá parecia mais uma query de get dentro de um corpo do post, né? Mas aqui a gente tem um body propriamente dito com um JSON aqui dentro. E quando não tem tratamento de entrada do usuário em sistemas que usam bancos de dados não SQL, você pode tentar inserir operadores para ver o que acontece. Então, assim, eu tenho aqui esse corpo aqui, né? Como tem que ser um JSON em formato de string, só para ficar mais fácil, posso colocar um JSON stringify aqui. Ups. JSON stringify. E aí eu posso colocar um JSON aqui dentro. E já no corpo, username, eu posso tentar colocar um operador aqui. Sei lá. Exists true. Eu vou copiar o mesmo operador no SQL aqui, que é específico do MongoDB, né? Sim. Password exists true. Então aqui eu só estou perguntando, me traz aí basicamente todo mundo, né? Onde Você vai todos os logar com qualquer usuários. um. Aí aqui, vejamos se deu certo. Teve um erro interno no servidor. E a query retornou um número inesperado de records. Nossa, mas Então, isso já é um indício é, ruim, né? Porque significa que é, ele trouxe vários ele usuários, né? aceitou, ele aceitou a minha request. Então, eu posso vir aqui e, sei lá, existe um operador no MongoDB chamado regex, que você pode simplesmente mandar uma query com uma expressão regular, Nossa, e aí o primeiro usuário onde essa expressão regular bater, ele vai pegar. tá dando um frio na barriga aqui, rapaz. Pode ser. Pode ser. Você já vai olhar o sistema lá Não, para vou ver se sair tá. daqui, eu já vou olhar já. Pode ser que, só para a gente ter certeza, administrator, né? Que vai que tem mais que um usuário que começa com admin, não sei. Pronto. Fez login, entendeu? Logou com o Então administrator. loguei com o administrator. Rapaz do Então céu! Isso é muito o legal. negócio. Que da hora. Nossa, isso aí, ó. Quem tá assistindo agora tá correndo lá no fazer a Eu, conta no Portswigger. Se eu colocar isso daqui. Agora o laboratório foi resolvido. Então, aparentemente, não existia um usuário chamado administrator ali, né? Mas eu coloquei uma wildcard das expressões regulares, e aí agora eu passei no laboratório. Solve. Então, assim, realmente, Parabéns, o você que invadiu o sistema. você invadiu o sistema. Então, assim, é uma coisa bem legal.
É recomendável usar o Burp Suite em conjunto, só para você poder interceptar as requests também. Aqui eu fiz tudo direto no navegador, porque para esses exemplos era realmente mais fácil. Mas a questão é que uma das primeiras vulnerabilidades que eu encontrei dentro do nosso sistema, agora não dá mais, agora não, eu posso falar, eu sou permitido falar isso, porque agora não dá mais para ninguém, não dá para ninguém explorar essa vulnerabilidade. Que Mas legal. era no SQL injection, porque a gente pensava assim, não, a gente não vai nunca ter esse problema de SQL injection, porque a gente usa NoSQL, né? Não existe SQL injection em NoSQL. Tá aí, Bom, né? pois existe NoSQL injection Injection. também. Que da hora. Então existe como essas coisas acontecerem. E isso pode ficar pior. É, Fica pior. isso fica pior. O Nossa. vazamento de dados aí pode ser gigantesco. Pedro Corso. Cara, obrigado por esse papo. De Mais um nada. Papo Tech, foi o segundo. Foi Pô, muito, foi muito divertido. Poder conversar com você de novo, né? Fazia tanto tempo que a gente não se falava. Foi bom manter o papo em dia aí. que bom. E, pô, eu tô com muita saudade aí. A gente podia se reunir numa Também próxima. bateu uma saudade. Assim, não sei se você vem pro Brasil de vez em quando, não sei como que é isso, mas quando você estiver por aí, me dá um toque que a gente com certeza vai conversar de novo. Pedrão, um grande abraço, meu querido. Para você também, Wander. Até. Até, meu irmão. Tchau, tchau.